Meu nome é Roberto Costa, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou membro do consórcio ReadyCap também. E eu fui convidado para moderar esse webinar, tenho muito orgulho de fazer isso. Nós vamos abordar um tema muito relevante para nós pesquisadores, né? E sobre o qual certamente pairam muitas dúvidas. E para dirimir essas dúvidas, nós vamos contar hoje com duas palestrantes ilustres. Doutora Natasha Zanaroli Scaldaferri, que é advogada, assessora jurídica do Inova HC e estudiosa da LGPD, e que vai abordar o tema do impacto da LGPD na área da saúde. E nós vamos contar também com a professora Kátia Regina da Silva, já conhecida de todos vocês, pesquisadora da Unidade de Estimulação Elétrica e Marcapasso do INCOR, e diretora do consórcio ReadyCap Brasil, que vai nos ensinar como garantir que o nosso projeto ReadyCap esteja adequado às normas da LGPD, né? Logicamente, esta será a primeira de muitas conversas que nós teremos sobre esse tema que ainda está sendo amadurecido. Nossa reunião de hoje vai ter 1 hora de duração. Nós vamos contar com 20 minutos para cada uma das apresentações e depois 20 minutos também para a discussão, onde nós contaremos também com duas especialistas em ReadyCap, ambas do consórcio ReadyCap, que são a Márcia Nagumo e a Jéssica Crivellari, que vão debater o tema e me ajudar a moderar essa sessão. Bom, dito isso, sem muita delonga, eu vou convidar a doutora Natasha para iniciar a sua apresentação. Doutora Natasha, por favor. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí da ReadyCap. Então, para quem não sabe, meu nome é Natasha, eu trabalho aqui como advogada no Hospital das Clínicas, né? E eu atuo diretamente no Inova HC. Para quem não conhece o Inova HC, aí fica a dica de nos procurar nas redes sociais, é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, né? O NIT do Hospital das Clínicas. Então, eu tenho aí um mestrado em saúde pública também, então a saúde e inovação tem sempre estado comigo. Então, a gente vai falar aqui sobre a LGPD, hoje na área da saúde, né? Eu vou dar uma passada aqui nos pontos mais importantes para a gente quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de LGPD e quando a gente fala de saúde. Então, essa lei, ela é de 2018, mas ela vem entrar em vigor lá em meados de agosto de 2020, então é uma lei muito recente, né? Quando a gente fala em âmbitos legais, uma lei jovem assim tem muitas dúvidas ainda sobre isso, né? E aí eu vou comentar aqui com vocês rapidamente alguns objetivos e características que eu acho que é legal a gente entender. Então, uma das primeiros objetivos que a lei tem, ela é proporcionar aos titulares do dado, ou seja, quem é o dono do dado, um maior controle sobre como esses dados estão sendo utilizados, os termos que a lei diz ali, como eles estão sendo tratados, né, que é a palavra que a lei diz e que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse tratamento de dados. E aí ele vai tentar dar ao titular garantias, transparência, segurança jurídica ou informações de como funciona esse processo de tratamento de dados, né. Outro objetivo, a lei, né, tenta assegurar essa proteção de dados sensíveis, né, a gente vai ver exatamente qual a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, é muito importante essa diferença, mas a gente vai ver logo mais. Então, assim, basicamente um dado sensível é que numa eventualidade de um vazamento ou de um compartilhamento, o dado sensível, ele tenha um potencial a mais de trazer algum tipo de dano ao titular. E aí a gente pode dizer que a lei também tem regras claras assim sobre o tratamento, né, de como colher, como tratar, então tanto para o setor público que colhe, armazena, processa dados dos cidadãos aí todos os dias e o dia todo, né. Importante a gente falar aqui que agora recentemente, neste ano de 2022, então por uma emenda constitucional, a proteção de dados pessoais, ela se torna um direito e uma garantia fundamental ao cidadão. Então, quando a gente vai olhar lá na Constituição Federal, lá entre o rol de direitos fundamentais, direito à vida, direito à saúde, liberdade de expressão,
a proteção de dados também está como um desses direitos fundamentais, né? Se eu falar aqui sobre alguma das características, a gente pode falar de um dos objetivos, perdão, que a lei pode dizer, ela tem... antigamente a gente poderia dizer que as leis tinham esparsas, elas eram esparsas. Então eu tinha comitê de ética, eu tinha o Marco Civil da Internet, eu tinha um código de ética médica. Então a gente tinha que se ater a pequenos grupos de normas legais ou normas que a gente chama de infralegais, ou seja, normativas, administrativas, para a gente conseguir lidar com dados. Então, eu podia falar da lei sobre prontuário médico, as normas de pesquisa, mas agora ela tem uma coisa mais estruturada, né? E um pouco mais abrangente, né? Importante, a lei não se aplica a dados anonimizados. Então, toda vez que eu não conseguir identificar de quem é aquele dado, a lei não se aplica. Então, de uma forma geral, ela é essa norma estruturante agora para outras leis que não deixam de valer. Então, a lei do prontuário médico, a lei de pesquisa clínica, códigos de éticas profissionais continuam valendo, né? E outra coisa que a gente pode falar é que ela é de meios físicos e digitais. Então, talvez a gente tenha aqui a vaga impressão que dados, a gente está falando só de meios digitais, mas dados físicos também. Então, um dado de paciente, uma nota que exista lá, dados de uma pessoa, uma pasta, enfim, qualquer meios físicos também equivalente. E ela não vai se aplicar para dados de pessoa jurídica. Então, quando eu estiver falando de CNPJ, de endereço, ela não se aplica. Então, é para dados de pessoas, aqueles dados que não estão anonimizados, e ela vai se subdividir aí em alguns pontos, né? Então, vamos começar aí, várias coisas que eu falei têm nomes específicos que a lei nos traz, e acho que é importante a gente falar. Então, coloquei aqui para a gente um dicionário LGPD, o que a gente precisa saber, o que é cada um. Então, dado pessoal, ela é uma informação de pessoa natural, identificada ou identificável, que eu posso dizer lá que é o RG, o CPF, a data de nascimento, endereço, e eu falo identificável e não identificada, porque às vezes, assim, ela aparentemente não pareça ser uma pessoa, não pareça consiga identificar uma pessoa. Mas aí, se eu junto ali, eu cruzo algumas informações, então, uma data de nascimento, com CEP, uma filiação, pronto, eu já consigo identificar a pessoa. Então, um dado pessoal é aquele que eu consiga, é uma informação identificada ou identificável. E o dado pessoal sensível, até deixei aqui um pouquinho destacado aqui, porque é muito importante para a gente na área da saúde. Então, aquilo que eu falei, que são basicamente informações que, na eventualidade desse compartilhamento, pode trazer algum constrangimento ao titular. Então, a lei coloca lá que são informações que, só da gente ouvir, já traz um pouco essa ideia, né? Então, uma informação racial, ética, convicção religiosa, vida sexual, e muito importante para a gente hoje, dados referentes à saúde. Então, vamos falar, dados referentes à saúde é um dado pessoal sensível, né? E a lei vai tratar dados pessoais sensíveis diferente, ela traz camadas a mais de proteção de dados pessoais, né? Outra coisa importante aí que a gente está falando bastante, o titular do dado, né? Então, é aquela pessoa natural a quem o dado se refere, né? Então, ele tem uma série de direitos específicos que a lei traz, que talvez antes a gente não tinha, mas agora a lei nos dá, que é eu posso acessar o meu dado aonde ele estiver, eu tenho direito de acessar esse dado, eu tenho direito de fazer a portabilidade do dado, de excluir, então agora eu não quero mais que você utilize meu dado. Farmácia, não quero mais que você tenha meu dado aí nos seus bancos para me dar desconto, não. Você tem o direito de pedir para excluir. E aí, quando eu estou falando bastante aqui de tratamento de dados, anteriormente a gente tinha talvez uma falsa impressão de que tratamento era só quando eu modificasse o dado, né? E aí, na verdade, não é. A lei vem trazer ali que é toda a ação feita ali, toda a operação realizada com dado. Então, pode ser a coleta, pode ser o armazenamento, pode ser uma recepção, uma transferência, um acesso, inclusive a modificação. Então, aquele e-mail que você receber, a informação, aquela planilha de Excel que você acessar, mas eu não mexi em nada.
aquela planilha e aquele e-mail que você recebeu, a lei já considera um tratamento de dados. Então, a lei está valendo ali naquela ação. Outro ponto aqui importante aqui no nosso dicionário é a anonimização. Então, o que é anonimização? Eu tiro ali a forma de identificar aquela pessoa utilizando meios razoáveis e disponíveis. Então, a lei também não traz coisas impossíveis, né? Hoje em dia, no mundo tecnológico, se a gente fala sobre hackers, sobre ataque, a tecnologia, assim, né, muda muito, de forma muito rápida. Então, eu tenho que dizer, a lei traz esse conforto que, assim, são meios razoáveis e disponíveis que permitam associar esse indivíduo, né? Que não permitam, perdão, associar esse indivíduo. E mesmo eu cruzando o dado, alguns dados ali que tiver ali, mesmo se eu cruzar, eu não consigo ainda identificar aquele indivíduo. Outro ponto importante aqui que a gente às vezes usa bastante aqui na saúde, na pesquisa, na inovação, é a pseudo-anonimização. Então, o dado ele perde a possibilidade de associação, mas o controlador de dados ainda possui uma chave identificável. Então, às vezes a gente está fazendo aquilo assim, eu quero passar aquela planilha ou aquele banco de dados para uma segunda pessoa, e aí eu tirei só aquele identificador, eu tirei só o nome, mas eu ainda possuo o identificador de dados. Então, quer dizer que aquele dado que eu passei, ou aquele dado que eu tenho armazenado, ainda não está 100% anonimizado. Existe uma chave ainda na mão de alguém que eu consigo reverter. Então, eu chamo isso de pseudo-anonimização. Mais três figuras aí importantes para a gente pensar aí sobre LGPD. É o controlador, operador e encarregado. O controlador, isso é importante porque a gente falar sobre essas três figuras? Porque, principalmente na questão de responsabilização, numa eventualidade de algum descumprimento da norma, a gente precisa saber ali quem que foram essas figuras. Então, o controlador é essa pessoa que ela pode ser uma pessoa jurídica, então pode ser a instituição de saúde do qual você trabalha, ou pode ser uma instituição de saúde ou não, enfim, a instituição ela pode ser uma pessoa que quem toma a decisão referente ao tratamento. Então, ele determina a ação. Então, no caso aqui do Hospital das Clínicas, que muitos dos nossos colegas são daqui, o hospital seria o controlador de dados de saúde do paciente. Ele também é o controlador de dados, por exemplo, dos seus colaboradores, ou de algum dado que vier do fornecedor, não de pessoa jurídica. Mas ele tem uma série de dados diferentes aqui dentro do complexo, né? Ou dentro aí da instituição do qual você trabalha, tanto dado pessoal sensível quanto dado pessoal. Uma outra figura é o operador. Ele também pode ser essa pessoa jurídica ou não, que vai realizar o tratamento de dados no nome do controlador. Então, ele não decide, mas ele faz. Então, dentro de um hospital, se a gente for pensar bem, ele é o profissional de saúde que lida com as informações de saúde todos os dias aí dos pacientes, ele preenche prontuário, ele acessa e emite atestado, é o funcionário do RH que lida com folha de pagamento, então são pessoas que praticam ações. E o encarregado, que é o que a gente também, quando a gente fala de LGPD, a gente fala por aí que é o DPO, Data Protection Officer, ele tem essa função um pouco mais específica, né, porque ele é indicado aí pelo controlador de fazer essa comunicação entre os titulares do dado e a ANPD, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. A ANPD aqui a gente vai falar talvez um pouco, vocês vão ouvir bastante esse nome, mas a ANPD, que é equivalente a uma Anvisa, a uma ANS, então essa agência reguladora da lei. E aí o DPO, né, o encarregado vai fazer essa comunicação entre a instituição e a ANPD, entre o titular do dado, então se o titular do dado for resgatar lá aqueles direitos que a gente viu rapidamente agora há pouco, ele vai chegar até o encarregado para falar, olha, eu preciso que meu dado seja modificado, que meu dado seja excluído, que meu dado seja modificado. E é de responsabilidade também desse encarregado ele orientar programas de privacidade, desenvolver políticas, processos que de alguma forma minimizem os riscos ou, né, que consigam assegurar a confidencialidade. Então, o encarregado tem um papel bem importante aqui para a gente dentro
dessas figuras aí que a LGPD nos traz. E aí eu vou falar um pouco dos princípios, né? Talvez vocês vão pensar assim, Natasha, mas princípio eu não gosto tão de juridiquês, eu sou um profissional aqui, eu não sei se eu preciso saber disso, me parece uma coisa meio maçante, mas acreditem em mim, às vezes só de lembrar dos princípios da lei, várias das dúvidas que a gente tem aqui no dia a dia na atuação já me são sanadas só de eu lembrar dos princípios. A gente às vezes não precisa nem ir tanto a fundo ali, algumas coisas já a gente, na superfície, a gente já consegue ajudar. Então, eu deixei 3 destacados aí, mas rapidamente, um dos princípios, como a gente falou lá, é uma consulta gratuita facilitada dos dados, então o titular tem esse livre acesso, ele tem que ter essa transparência desse processo. Qualidade de dados, então o dado precisa estar armazenado ou precisa ser tratado ali com exatidão, com clareza, com adequação, né, de acordo com a finalidade. Então o dado não pode estar equivocado, não pode ter erros. Tem que ter um princípio ali de segurança, então eu posso falar de medidas técnicas e administrativas de barreiras ali, então a gente pode falar de meios tecnológicos, então firewall ou meios administrativos que eu consiga identificar quem acessou aquele dado, quem transferiu. A gente pode fazer de várias formas, a gente precisa garantir isso nos princípios. Eu preciso também ter medidas aí, eu tenho que mostrar que eu tive medidas capazes de comprovar aí que eu cumpri as normas. E aí a gente fala da não discriminação, que é outro princípio que a gente fala bastante em inteligência artificial, que eu não posso usar o dado para um meio ilícito ou para um meio discriminatório, né? E aí eu deixei destacado esses 3 princípios aqui de finalidade, adequação e necessidade, porque é muito da nossa atuação aí. Vamos ver quem vai se identificar com o que eu vou falar agora. A finalidade, eu tenho que ter um propósito específico e explícito para eu colher aquele dado, ou para eu tratar o dado. Eu estou falando colher, mas não esqueçam que tratamento de dado é todas aquelas ações. É colher, acessar, modificar, armazenar. Então, eu tenho que ter uma finalidade específica. E essa finalidade, ela tem que ser adequada. Eu tenho que ter uma compatibilidade nesse tratamento do dado com a finalidade. Em outras palavras, se eu colhi o dado, se eu armazenei o dado para uma coisa, eu não posso tentar fazer outra coisa. No ambiente de saúde, o que acontece muito, a gente vai falar talvez um pouquinho mais ali na frente, mas um hospital escola, como o Hospital das Clínicas, né, que tem ali entre os seus pilares ensino, pesquisa, assistência e inovação, né, a finalidade com a qual às vezes eu colho o dado do paciente é para a saúde. Agora, se eu pegar aquele dado do paciente que ele me forneceu para eu tratar uma doença, para eu fazer um acompanhamento, eu não posso pegar aquele dado e fazer um produto, fazer uma pesquisa, fazer um desenvolvimento tecnológico. Eu colhi o dado para uma finalidade e eu tenho que cumprir aquela finalidade até o fim. A não ser que eu avise, né? A não ser que eu veja, olha, vou fazer outras coisas com o seu dado, você me autoriza? Então, e aí, junto com isso vem a necessidade. Então, eu tenho que tratar o mínimo necessário do dado, aquele dado tem que ser pertinente. Então, aquela coisa da gente armazenar ou colher o maior número de dados possível, porque numa eventualidade, se precisar, se eu for fazer uma pesquisa, se eu for fazer um desenvolvimento, se eu for fazer um banco de dados, eu preciso colher o dado para uma finalidade. Aí você vai falar assim, Natasha, mas então achei difícil fazer o que a gente faz aqui no ambiente de saúde, né? Como é que eu vou fazer esse tratamento de dados que eu preciso? Como é que eu vou fazer saúde? Como é que eu vou fazer pesquisa? E aí a lei traz o que a gente chama de bases legais. E aí, o que são essas bases legais? Elas são nada mais que justificativas, eu posso dizer assim, são caixinhas aí do que a gente pode fazer com dado. Então, eu tenho que ter uma autorização de como fazer esse tratamento. E aí as bases legais são algo como essas caixinhas de autorizações, em outras palavras, de como eu vou tratar o dado. A lei divide, é muito importante a gente ver aqui que a lei divide entre bases legais de dados pessoais e bases legais para dados pessoais sensíveis. Por quê?
como eu falei, dado sensível, tem aquela questão que a lei trata de uma forma com mais cuidado, com mais camadas, então as bases legais são diferentes. Mas para a gente aqui hoje, vamos falar de bases legais de dados sensíveis, que são os dados de saúde, para a gente não esquecer. Então, deixei aqui destacado aqui na fileira de cima aí da apresentação, então, o consentimento, ele é uma base legal, né? Então, eu peço o consentimento do titular do dado ou do responsável legal, então, quando a gente estiver falando de criança e adolescente, por exemplo, e ele tem que ser de forma específica para uma finalidade específica. Não posso pedir um consentimento genérico, né? Eu vou fazer muitas pesquisas com o seu dado, vou fazer inovação com o seu dado. Eu tenho que ser de forma específica, não pode ser uma forma genérica, né? E ele não é o mesmo termo que a gente está acostumado de consentimento livre esclarecido. Eles até se assemelham, talvez, um pouco, mas eles são, o TSLE é usado na pesquisa, né? Eles têm origem diferentes e eles têm objetivos diferentes. Então, eles até podem ser aplicados em conjunto, quem sabe. Quem sabe não, eles podem ser aplicados em conjunto, né? Se necessário. Mas cada um tem um ordenamento jurídico diferente. Então, se eu falo do consentimento da LGPD, eu tenho a LGPD usando esse termo. Se eu falo do TSLE, eu tenho as normas de pesquisa para falar sobre isso, né? E muito aparenta ser a caixinha, né? Aparenta ser a base legal mais fácil da gente aplicar no nosso dia de saúde, mas ele tem uma série de questões, por exemplo, como governança. Se você pensar que o titular do dado pode reaver a qualquer momento a sua decisão de compartilhar o dado, se ele chega aqui e fala, eu quero que meu dado seja excluído, como é que eu faço? Eu tenho que ter um rastreamento de todo o dado que foi colhido e foi tratado, o que foi feito com ele, eu tenho que excluir, e se ele estiver lá em diferentes locais, com diferentes agentes de tratamento de dados, então tem que ser um pouco temerário usar o consentimento como uma base legal propriamente dito, tem que ser algo bem pensado e bem estruturado. Outra base legal que a gente fala aqui, que é fácil para a gente pensar, é a proteção à vida, né, do titular ou de terceiro. Então, obviamente, eu não vou pedir consentimento para uma pessoa que estiver precisando de ajuda e para proteger a vida. Então, tudo é isso. A lei permite que eu trate o dado nessa base legal. E importante para a gente aqui também é a tutela de saúde, né, que é o que a gente faz em instituições de saúde, em clínicas, em hospitais, que aí a lei fala assim, que é o tratamento exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, em serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, assim, tutela de saúde ainda também é um pouco amplo, né? O que está envolvido numa tutela de saúde? A gente ainda não tem uma definição sobre isso. A gente também espera, por exemplo, que a NPD fale para a gente. Mas aí a gente pode ir lá em leis próximas a nós ali, por exemplo, como a Lei 8080 do SUS, que aí eu posso dizer que essa tutela à saúde, a lei do SUS lá fala que ações de saúde, ações de promoção, proteção, recuperação, essas ações assistenciais aí, atividades que também envolvem a prevenção, então eu posso dizer talvez que tutela de saúde pode englobar tudo isso. E pesquisa. Pesquisa também é uma outra base legal, que a lei nos traz, que eu posso utilizar. Então, ela vai falar assim, que quando for uma realização de pesquisa por órgãos de pesquisa, e aí, órgão de pesquisa, a lei vai dizer que a lei define o que é um órgão de pesquisa. Um órgão de pesquisa que é a administração pública direta ou indireta, ou seja, ou uma pessoa jurídica, mas que ele tem que incluir na sua missão, ou estatuto, enfim, pesquisa básica aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Isso a lei define o que é um órgão de pesquisa. Aí, eu sei que talvez muitos de vocês já tenham visto, tem um artigo na lei, eu nem coloquei aqui, para não levantar tantas polêmicas agora, mas tem um artigo na lei que diz que a LGPD não é aplicada quando eu estiver falando de dados pessoais para fins acadêmicos. Então, quer dizer que eu posso fazer pesquisa do jeito que eu quiser, como eu quiser, e a lei não vai se aplicar, eu só tenho que me atentar às leis de pesquisa, às normas de pesquisa?
Não. Aí vamos lá. A lei, ela vai dizer que ela exclui a sua aplicação em dados acadêmicos, dados pessoais, aí eu tenho que ter 3 requisitos. Esses requisitos têm que ser cumulativos. Eu tenho que ter uma finalidade exclusiva acadêmica, eu tenho que ter o objetivo de realização de estudos e condução por órgão de pesquisa. Então, eu tenho que ter esses 3 requisitos para eu dizer assim que a lei não vai se aplicar e eu posso fazer minha pesquisa. Então, a condução por órgão de pesquisa, que é um dos requisitos, a lei definiu o que é órgão de pesquisa para mim. É um órgão que tem ali no seu estatuto um caráter histórico, ou, enfim, ou pesquisa tecnológica ou de caráter histórico e tudo bem. Mas a finalidade exclusiva acadêmica é o que a gente traz aqui a dúvida. Então, a pesquisa pode ser aplicada na prática? Normalmente, as nossas pesquisas em saúde podem e devem ser aplicadas na prática. Tem financiamento privado? Muitas das vezes a nossa pesquisa tem financiamento privado. Tem algum ganho direto para o pesquisador, né? Normalmente a gente também fala que no núcleo de inovação, o pesquisador às vezes tem uma ideia dentro lá do seu departamento, e aí, de repente, isso mais para frente é licenciado, é feito um desenvolvimento tecnológico, é feita uma inovação. Então, no caso dessa pesquisa, então, se basear em dados pessoais não anonimizados, né? Em dados pessoais sensíveis, ou dados pessoais pseudo-anonimizados, né? Então, aquele lá que a gente colheu o dado, a gente mesmo anonimizou e a gente mesmo fez a pesquisa. Então, eu posso dizer que esse artigo não vai se aplicar e a gente vai voltar para a lei e vamos falar sobre a pesquisa, né? Então, a lei vai precisar se aplicar na totalidade. E aí, quando a gente está falando de pesquisa científica em saúde, então, que, como eu falei, tem dado pessoal, tem dado identificável, eu não posso dizer que é uma tutela de saúde, por exemplo. Então, ela vai se aplicar nessa base de pesquisa. E aí, normalmente, a gente vai dizer que a melhor base legal para uma pesquisa é o consentimento. Por isso que a gente vai falar de TSLE ou de consentimento da LGPD. Aí outros aqui, rapidamente, políticas públicas, obrigação legal, prevenção à fraude, processo. Então, aqui eu posso, às vezes, obrigação legal, às vezes o hospital tem o dever de notificar casos de Covid, né? Eu tenho que ter alguma de notificação compulsória que está na lei, ou políticas públicas, eu tenho que compartilhar lá com o Ministério da Saúde aquela rede nacional de dados da saúde. Então, as informações ali, o Ministério vai verificar a necessidade de elaborar políticas públicas. Mas o importante aqui, de muitas coisas que eu falei aqui, é que cada tratamento de dados, cada ação tem que ter uma base legal específica. Então, eu tenho que ligar lá uma base legal. Eu não tenho nenhuma superior às outras, então são todas legais, são todas iguais, perdão. E esse rol é taxativo, ou seja, não tem nada que não esteja na lei. Ah, mas eu acho que poderia ter aqui uma outra justificativa. Não pode, eu tenho que usar esses dados, eu tenho que usar uma dessas bases legais que está aqui descrito na lei. E aí, rapidamente, que eu já acho que meu tempo já esgotou um pouco, perguntas que a gente ainda tem. O que são dados sensíveis de saúde? Né, a LGPD não trouxe ainda, a gente está na espera da Agência Nacional de Proteção dos Dados nos dizer. Então, ela tem um conceito muito amplo, e aí a gente tenta lá para o direito comparado que a gente fala, a gente vai ali para a GDPR, a General Data Protection Regulation, que ali é a lei muito, muito nossa, onde a nossa foi inspirada, é uma lei da União Europeia, e aí ela vai falar que é dados de indivíduo que se relacionam com suas condições físicas, mentais, incluindo cuidados de saúde. A gente tem o IPA também, que é a norma americana, que vai falar que são dados de um indivíduo que se relacionam com suas condições físicas, mentais. Então, isso é para trazer talvez um pouco uma provocação de quando a gente está falando, por exemplo, de uma pressão arterial pura, simplesmente, indivíduo 1, pressão arterial tal, ou indivíduo 1, CID tal. Isso é um dado de saúde, esse dado, assim, desconexo, esse dado sozinho? A priori, sim, porque a gente está falando de um conceito muito amplo. Mas a gente está esperando a NPD falar, porque, de repente, indivíduo 1 com CID
tal, eu posso dizer que é um dado anonimizado. Falo, olha, eu não consigo identificar e tem um dado ali que aparenta ser um dado de saúde, mas talvez a NPD fale, olha, tais tipos de dados não sejam considerados dados de saúde. Isso nos tranquilizaria. Outra coisa também é que a lei não define o que é um profissional de saúde. Então, por exemplo, profissionais daquelas práticas integrativas, né, medicina não tradicional, eu posso dizer que é um profissional de saúde, então ele vai estar lá, eu vou estar lá na tutela, né, quando a gente fala lá da tutela de saúde, que é um tratamento feito exclusivamente por um profissional de saúde. Que profissional de saúde é esse que a gente está falando, né? E aí, para finalizar, vou passar esse slide aqui rapidinho. Algumas coisas que a gente algumas questões de segurança. Então, o compartilhamento de dados de saúde é vedado quando a gente for falar sobre vantagem econômica. Então, a não ser que a vantagem seja para o próprio titular do dado. Então, eu, instituição de saúde, não posso compartilhar esse dado com vantagem econômica. Então, é muito importante, principalmente quando a gente fala sobre inovação, aquele dado de saúde está sendo considerado para fazer um desenvolvimento tecnológico que talvez no futuro seja vendido no mercado, e aí eu usei um dado de saúde, eu tenho uma vantagem econômica, como é que não poderia, né? Por enquanto. É a norma que tem, eu estou falando por enquanto, porque a NPD precisa falar muita coisa para a gente na área de saúde, então a gente está nessa espera. Um tratamento de dados pessoais sensíveis na seleção de risco. Então, as operadoras de saúde, elas não podem compartilhar esse dado para contratar ou para excluir algum usuário. E algumas normas aqui de segurança e sigilo de dados, por exemplo, sempre quando a lei fala sobre medidas técnicas e administrativas para proteger o dado, a gente pode dizer que, por exemplo, a gente pode pensar no nível de governança. Então, assim, quem pode acessar, por quanto tempo, e aí isso nos lembra um pouco lá a norma Código de Ética Médica, que fala também, Código de Ética Médica e outros códigos profissionais também que falam, por exemplo, que você só pode acessar o prontuário daquele paciente do qual você está participando do cuidado, né? Então, veja que a LGPD, para nós de saúde, não traz uma novidade, algo muito abrupto, né? Muito das diretrizes que ela nos dá, muito dos princípios que ela nos dá, já são coisas que a gente lida aqui no nosso dia a dia, que vocês aí já lidam na prática profissional de vocês. Eu acho que é isso por enquanto, porque eu já passei muito do meu tempo. E aí vou passar a bola de volta para o pessoal. Agradeço. Esse aqui é meu contato, gente. Aqui no Nova HC, procurem a gente nas redes sociais, me procurem nas redes sociais aí também. Vamos bater um papo também sobre LGPD na saúde, sobre inovação, sobre pesquisa. E a gente está aqui disponível. Muito obrigado, doutora Natasha. Parabéns, uma apresentação muito clara, tranquila. Eu vou chamar a professora Kátia para já fazer a apresentação dela, para que a gente tenha depois tempo de bater um pouquinho de papo, trocar umas perguntas, né? Eu já vi que no chat tem várias perguntas. Kátia, por favor, pode começar a sua apresentação. Bom, doutora Natasha, muito obrigada aí pela sua apresentação tão clara e que me deixa agora bem confortável e com o trabalho facilitado para que eu possa, de fato, então, focar no software REDCap e como nós podemos atuar de maneira a adequá-lo ao atendimento da LGPD. Bom, como já foi destacado, né, na apresentação que me antecedeu, desde setembro de 2020, o Brasil passou a integrar o rol de países com legislação específica para o uso e proteção de dados pessoais de seus cidadãos. E de acordo com esse mapa, que foi publicado na revista da FAPESP no ano passado, os países europeus apresentam um melhor nível de adequação porque eles adotaram uma lei geral de proteção de dados para toda a comunidade em meados mais ou menos de 2018, que também já foi mencionada, que é conhecida pela sigla GDPR. E esse modelo europeu ele tem servido de inspiração para vários países, como é o caso do Brasil, que ao definir sua legislação baseou-se fortemente nos conceitos da GDPR. Bem, no cenário da pesquisa científica, nós já estamos habituados com diversas regulamentações
que precisam ser cumpridas para garantir o alinhamento dos nossos estudos aos padrões definidos pela comunidade científica. Dentre essas regulamentações, nós já temos as normas que são definidas pelo sistema CEP-CONEP, as normas da Anvisa no que se refere a boas práticas com a pesquisa clínica, além de uma série de diretrizes científicas que visam garantir a reprodutibilidade e a transparência da pesquisa em todas as suas etapas. A LGPD, sem dúvida, é a regulamentação mais recente, e no cenário da pesquisa nós podemos afirmar que esta lei apresenta uma intersecção com as outras normas citadas nesse slide, em especial com os aspectos éticos da pesquisa envolvendo os seres humanos. Bem, doutora Natasha já deixou também bem claro em relação à pesquisa científica acadêmica ser considerada dentro de um contexto específico, que está no artigo 4, e também ressaltou as bases legais que se refere aos dados para pesquisa acadêmica, que estão no artigo 7 e 8 da lei, então não vou me ater a isto, mas o que é mais importante nós lembrarmos é que quando fala do consentimento, eu vi que já tem até pergunta assim no chat, nós podemos afirmar que a LGPD ela está sim em alinhamento com as diretrizes definidas pelo sistema CEP-CONEP e que também, né, apresenta como princípio fundamental a garantia da privacidade dos dados dos participantes e o consentimento informado. Um artigo que me chamou a atenção quando eu estava estudando o material para preparo dessa apresentação foi o artigo 13, porque ele aponta para adequações, agora falando do nosso lado, que lidamos com dados, adequações que deverão ser implementadas nos centros e órgãos de pesquisa para o atendimento da nova legislação. De importância, as instituições deverão investir numa infraestrutura tecnológica e no treinamento de pessoal para garantir fluxos adequados de coleta, processamento e acesso aos dados. O problema maior é que tudo isso requer recursos financeiros, o que a maioria das universidades e centros de pesquisa brasileiras não tem, né? Essa é a realidade. Um outro desafio da maioria das universidades brasileiras e até centros de pesquisa reside no fato de que os dados de pesquisa encontram-se espalhados em diversos recursos, que variam desde um formulário em papel a inúmeros pendrives pessoais, planilhas Excel, computadores, aplicações do Google e até mesmo banco de dados comerciais ou não comerciais. Sem dúvida nenhuma, o controle dos dados pessoais em cenários como esse é muito desafiador, pois é praticamente impossível mapear todos os possíveis tipos de recursos e como estes estão sendo utilizados pelos pesquisadores. Uma das vantagens da adoção do software REDCap em âmbito institucional como ferramenta de escolha para os dados da pesquisa refere-se à capacidade do sistema ser versátil o suficiente para armazenar diferentes tipos de dados em uma base centralizada, segura e controlada pela instituição, permitindo o acesso restrito aos dados, além da rastreabilidade em tempo real de todas as ações realizadas pelos usuários finais. Outra vantagem ainda é que o sistema apresenta diversas funcionalidades que permitem customizações específicas para cada tipo de projeto, dispensando a necessidade de recursos adicionais para as principais etapas da pesquisa científica. E esses atributos em conjunto têm favorecido para a adoção do REDCap em larga escala por instituições de grande prestígio científico. As estatísticas atuais, nós sempre trazemos esses números para vocês, apontam que o REDCap está sendo usado por mais de 5.800 instituições sem fins lucrativos, localizados em todo o mundo. E a produção científica relacionada ao REDCap já ultrapassou a marca de 18 mil artigos, e esses números continuam a crescer diariamente. Mas, até o presente momento, apenas 281 instituições brasileiras possuem a licença do software. Bem, também acredito que nesse momento muitos de vocês que nos acompanham aí nas nossas programações já estão bem familiarizados com o enorme potencial do software REDCap, especialmente no que se refere à grande diversidade de cenários nos quais esse sistema pode ser empregado,
da pesquisa científica aos protocolos clínicos e projetos até mesmo operacionais, o REDCap pode ser um grande aliado para as diversas etapas que compreendem o ciclo de vida dos dados de um projeto. E após essa breve introdução, a nossa intenção nos próximos slides é trocar algumas ideias com vocês de como podemos adequar o software REDCap à LGPD, considerando esses 4 aspectos principais. A parte de infraestrutura e governança, que se aplica mais aos administradores do REDCap, o desenvolvimento e a customização de projetos, a gestão de usuários e as etapas de monitoramento de dados. Vamos lá? Vamos ver o que a gente pode aprender e discutir em relação a isso? Bem, no que se refere à infraestrutura e governança do REDCap, nós precisamos nos lembrar de que para poder utilizar o sistema é necessário atender algumas premissas fundamentais. Em primeiro lugar, o REDCap é disponibilizado de forma gratuita para organizações sem fins lucrativos. Isto inclui instituições acadêmicas, instituições de pesquisa, órgãos de saúde e até mesmo órgãos governamentais. Em segundo lugar, é dever de cada instituição providenciar os recursos tecnológicos e administrativos necessários para a implementação do REDCap e o uso adequado do software. E isto inclui um servidor destinado exclusivamente para a instalação do REDCap, a definição de políticas de backup, a atualizações frequentes do software e toda a parte de normatização para a segurança e proteção dos dados. Do ponto de vista administrativo, é necessário que a instituição defina políticas de boas práticas para o uso do sistema, assim como deixe claro, defina quais são os fluxos para a gestão de usuários, de projetos e de funcionalidades específicas do REDCap. Nesse sentido, nós podemos afirmar que os administradores do REDCap apresentam um papel crucial para assegurar o funcionamento e uso adequado do sistema REDCap. Bem, embora o REDCap apresente as ferramentas necessárias para atender às recomendações de segurança e de proteção de dados definidas internacionalmente, como é o caso da RIPA, das normas do FDA, FISMA e mais recentemente até das normas de proteção de dados europeia, GDPR, na minha visão, é dever, olha eu trazendo de novo para os administradores, que os administradores se envolvam com esse processo de adequação do sistema para assegurar que os projetos desenvolvidos estejam em concordância com as normas de proteção de dados recomendadas para cada cenário, para cada finalidade. Bom, por se tratar de um sistema baseado na web, o acesso ao REDCap é feito por um navegador de internet e é controlado pelas credenciais de usuário que devem ser disponibilizadas de maneira individual, geralmente por um administrador do REDCap. Importante lembrar que cada instituição possui seu próprio ambiente destinado ao REDCap e dessa forma cabe também a cada instituição conceder as credenciais de acesso para os seus colaboradores de acordo com as políticas que foram definidas internamente. Do ponto de vista da LGPD, a nossa sugestão é que os administradores adotem a autenticação de 2 fatores para adicionar uma camada extra de segurança na conta de acesso ao REDCap. Essa estratégia já está sendo adotada em vários países e até mesmo por algumas instituições brasileiras. Para o uso do REDCap Mobile App, que permite a coleta de dados em modo offline pelo uso de um tablet ou smartphone, é mandatório que os administradores definam as políticas de uso e sempre que possível controlem as etapas de instalação, configuração do aplicativo, para assim garantir o uso adequado dessa funcionalidade. Agora, do lado do usuário final, é crucial que eles sejam proibidos, realmente proibidos de utilizar dispositivos pessoais para coletar os dados. E que eles também recebam treinamento adequado para o uso do sistema.
em especial para as etapas de instalação, configuração e gestão do projeto, tanto na interface offline, que é a do aplicativo, quanto na parte mesmo do projeto online, sincronismo. Bom, nesse slide nós temos as duas últimas recomendações para administradores do READY-CAP. Está um pouquinho poluído, eu vou tentar esmiuçar aqui rapidamente para vocês. A primeira, que está aí do lado esquerdo, é a de não permitir que o endereço do IP do participante da pesquisa seja capturado pelo sistema quando este, porventura, assinar um termo de consentimento eletrônico, aquele do e-Consent Framework. Então, o administrador precisa ajustar esta configuração lá no Control Center. Precisar de mais detalhes, me escreva, mas está aí no slide direitinho. A segunda sugestão nossa se refere a algumas configurações específicas que foram adicionadas ao READY-CAP mais recentemente por questão da GDPR. Então, o READY-CAP já tem essa configuração específica que se refere, por exemplo, no item que está sinalizado como o número 1, é a possibilidade de apagar todos os registros de login do sistema quando nós excluímos os dados de um participante que retirou a permissão de uso dos seus dados. E com essa funcionalidade, nós estaríamos cumprindo a exigência da lei no que se refere ao direito de eliminação dos dados do titular. O item 2 é semelhante, né? É no sentido mais de apagarmos todos os arquivos que ficam armazenados em cópia de segurança na interface do READY-CAP quando nós geramos exportações de dados. Também em cumprimento da exigência de direito de eliminação de dados. Agora o último refere-se mais a surveys. É possível, por esta funcionalidade que tem que ser feita individualmente para cada projeto, configurarmos um rodapé em cada survey, a página mesmo da survey. E nesta survey, logicamente, colocarmos informações sobre a LGPD, porque o participante ele vai ter o primeiro contato, talvez, com a pesquisa pela survey. Então, é o momento em que cabe aos pesquisadores colocarem informações, principalmente no que se refere à política de privacidade, segurança dos dados, para que ele possa iniciar o preenchimento do formulário. O pessoal na Europa tem usado esta parte para colocar um link que remete a uma documentação de políticas de privacidade e segurança dos dados. Bom, dos administradores eram esses os pontos principais. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento e customização de projetos, que em geral é executado mais por usuários finais, nós devemos orientar os usuários finais para sempre que possível evitar a coleta de dados pessoais. Essa deve ser a regra. Se é possível evitar a coleta de dados pessoais, não colete, tá? E nos casos em que eles forem indispensáveis para a pesquisa, os usuários devem ter um planejamento adequado e alinhado com as normas definidas pela instituição para mitigar realmente qualquer risco de vazamento dos dados. E, além disso, os usuários também deverão fazer uso das funcionalidades que encontram-se disponíveis no READY-CAP e que eu vou descrever aqui ao longo da apresentação, que servem realmente para mitigar risco de vazamento de dados. Bom, esta página é bem conhecida de quem desenvolve projeto no READY-CAP, que é a parte em que nós configuramos um campo do software, lembrando que durante o desenvolvimento, então, de cada campo, é muito importante que o usuário sinalize todas as variáveis que representam um atributo pessoal, um dado sensível. E, logicamente, estes dados, eles nunca deverão constar de relatórios e tampouco serem exportados ou compartilhados com terceiros por e-mail, mensagens de texto ou outros métodos, né? Outro cuidado muito importante refere-se à definição da chave primária do banco de dados, que, de maneira geral, nós chamamos de ID, o ID do banco, né? A regra é nunca utilizar dados pessoais ou que permitam a identificação do participante, porque essa informação ela fica armazenada na URL, né, do
do seu computador. E sempre que possível, optar, né, pelo ID automático, que é disponibilizado pelo REDCap por padrão e que é representado por um número sequencial, como está nessa imagem. Ainda em relação aos cuidados com a coleta de dados pessoais, uma sugestão que nós damos é separar os atributos pessoais e demográficos em formulários distintos. Então, notem nesta imagem que nós temos a visão completa e a visão parcial, porque é possível, lá em User Rights, nos direitos dos usuários, eu omitir os formulários que têm esses tipos de dados dos demais colaboradores e deixar essas informações restritas somente ao pesquisador principal ou à pessoa que, de fato, precisa deste dado para as transações específicas da pesquisa. E quando houver a necessidade de baixar os formulários preenchidos em formato PDF, a nossa sugestão é que seja utilizada a Action Tag Hidden PDF para ocultar os campos que contêm dados pessoais. Bem, no que se refere à gestão de usuários, eu acredito que nós teremos que rever os nossos conceitos aí à luz das definições apresentadas pela LGPD. Isso vai trazer uma série de discussões, sem dúvida nenhuma. A doutora Natasha já explicou muito bem os perfis de cada um. E aí fiquei fazendo um exercício no cenário do REDCap. O pesquisador, na nossa visão, seria o operador de dados? A instituição seria o controlador dos dados? Será que esses papéis vão poder variar de acordo com a finalidade do estudo? São perguntas aí para nós começarmos a refletir um pouco. Bom, de um modo geral, a nossa recomendação sempre tem sido que os pesquisadores ajustem os seus projetos com pelo menos 3 níveis distintos de privilégios de acesso: o nível básico, intermediário e avançado. E no cenário da LGPD, eu acredito que o administrador do REDCap pode ter um papel de extrema importância para as instituições, atuando talvez até como um controlador de dados, visto a grande familiaridade que ele tem já com o software, com os projetos, mas logicamente isso vai depender das políticas que serão definidas em cada instituição. Apenas para lembrar, cada um desses níveis de hierarquia de usuários podem ser configurados na interface do REDCap, que permite tanto a definição de funcionalidades que estarão disponíveis, quanto dos formulários de coleta e, quando aplicável, até mesmo dos módulos externos. Bom, cuidados especiais precisam ser tomados em relação à gestão de estudos multicêntrico. A complexidade aumenta um pouco mais. Acredito que nessa apresentação nem dá tempo de nós entrarmos em detalhes em relação a isso, mas é importante lembrar que o REDCap permite sim o acesso seguro de usuários externos a um banco de dados único e centralizado, que no caso seria gerenciado pelo centro coordenador do estudo. E quando nós usamos essa funcionalidade, os dados dos centros coparticipantes ficam segmentados de tal forma que cada centro só tem acesso aos seus respectivos dados. Tudo que nós falamos até o momento se aplica para estudo multicêntrico, mas os cuidados eles devem ser tomados numa camada ainda superior, porque você estará com usuários externos ao teu serviço no mesmo projeto de dados aí. Bom, o último item que iremos abordar refere-se aos cuidados que devemos ter durante as etapas de monitoramento e análise dos dados, e eu chamo a atenção para a construção de relatórios, né? Nós temos que ter sim o cuidado de, no primeiro passo, definir claramente quem pode ter acesso ao relatório e quem também pode editar este relatório. E outro cuidado importante é não colocar em relatórios de dados os atributos pessoais do paciente. Isso nunca vai ser analisado, né? Então não tem por que colocar e tornar aquele relatório vulnerável. Versões mais recentes do REDCap, inclusive, permitem a disponibilização de relatórios de maneira pública e que tem sim sua utilidade. Mas, logicamente, nós temos que ter cuidado com o que vai ser disponibilizado e nunca disponibilizar nenhum atributo pessoal por meio de um link público. Bem, os conceitos de dados anonimizados, pseudonimizados já foram também apresentados, e para não ser redundante, eu só vou falar de um conceito que para nós
que utilizamos o REDCap já existe há muito tempo, que é a desidentificação dos dados. Eu usava o termo de identificação, mas no português ele foi traduzido como desidentificação dos dados, que se refere à remoção dos identificadores diretos e indiretos, para impedir realmente a vinculação com a real identidade do indivíduo. Isso já existe no REDCap desde que o REDCap é REDCap, porque é uma das exigências da RIPA, que é a premissa sobre a qual o REDCap foi desenvolvido, né? E nesse sentido, o que o REDCap tem para desidentificar os dados? Ele tem opções avançadas que nós podemos utilizar, por exemplo, no ato de uma exportação de dados, que é excluir todos aqueles campos que nós marcamos como identificadores, excluir todos os campos de data, ou ainda optar por um algoritmo automático que altera as datas, mas respeitando os intervalos, que é conhecido no inglês pelo nome de date shifting, e além disso ainda tem como nós fazermos um hash do ID, que é gerar um código criptografado para substituir o ID do paciente que nós estávamos utilizando no banco de dados. Com esses procedimentos, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos exportar os dados de maneira mais adequada para uma posterior análise, tá? Mais recentemente, surgiu, sem dúvida nenhuma, preocupação com a pseudo-anonimização, e na Europa foi desenvolvido esse software que é o Menzies por um grupo de alemães, e o interessante é que este software ele pode ser integrado ao REDCap por meio de um módulo externo que já foi desenvolvido pela comunidade REDCap, tá? Então é possível ter pseudo-anonimização dentro da interface do REDCap. A nossa equipe já começou a realizar alguns testes, acredito que em breve nós vamos poder compartilhar a nossa experiência, nossas opiniões sobre o uso do Mailing List como um serviço de pseudo-anonimização vinculado, integrado ao REDCap. Duas informações últimas, uma é, quando vou enviar dados, usem sempre o Sendit, né? Não sei se vocês têm esse hábito, mas o Sendit é uma aplicação de transferência de arquivos para múltiplos destinatários e que nem precisam ter uma conta no REDCap, né? Então, cada destinatário recebe um e-mail contendo um link, para ele abrir esse link, fazer o download do arquivo, ele recebe um outro e-mail com uma senha de segurança. Então, esse é um recurso, sim, alternativo para evitarmos anexos por e-mail, que sabemos que são sujeitos a ameaças de segurança. E, por fim, nós temos também no REDCap um recurso muito útil, que são as trilhas de auditoria, que nos permitem rastrear todas as ações realizadas pelos usuários em tempo real. E, como eu já tinha mencionado, caso o participante peça a exclusão dos dados dele, é possível hoje apagarmos os registros de log deste titular que pediu a retirada dos dados. Bom, para finalizar, acredito que nessa apresentação nós ressaltamos aí alguns pontos cruciais que devemos considerar para proteger os dados pessoais quando utilizamos o REDCap, mas esse é apenas um bate-papo inicial porque temos ainda muito a aprender. Mas a despeito aí das incertezas que ainda existem, é importante sempre adotarmos as melhores práticas no que se refere à infraestrutura e à governança do software REDCap, ao desenvolvimento e customização de projetos, à gestão de usuários do projeto e às etapas de gerenciamento e exportação de dados. Acho que seguindo essas boas práticas, acredito que estaremos demonstrando a nossa preocupação com a proteção dos dados e, portanto, estaremos rápidos a receber um joinha, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, agradeço mesmo a participação de todos. Tenho certeza que essas duas excelentes apresentações serviram aí como um ingrediente para apimentar a nossa discussão. Eu tenho a impressão, Natasha e Kátia, que as iniciativas que antecederam a LGPD, que no que diz respeito à pesquisa com seres humanos, elas já eram bastante rígidas, né? Está vendo que na prática não tenha mudado muita coisa para o pesquisador, né? E eu me refiro aí ao Código Nuremberg, já de 1947, a Declaração de Helsinki de 1964,
Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 1990, né, todos, e a isso somou-se as resoluções do Conselho Nacional de Saúde aqui do Brasil, né, no que diz respeito à regulamentação de pesquisa com seres humanos. Além disso, nós estamos já bem acostumados à aplicação de um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Mas o que eu sinto na prática, que o que está ocorrendo em muitas situações, é que o trabalho do pesquisador acaba sendo um pouco dificultado, seja por receio de penalidades por parte de quem está fazendo a gestão dos serviços de informática dos hospitais, ou até por falta de estrutura para cumprir as exigências da LGPD, né? Então, só para começar a discussão, eu queria perguntar para a doutora Natasha o que ela pensa sobre 3 pontos, né? O primeiro ponto é se o desconhecimento da LGPD pelas universidades e particularmente pelos gestores hospitalares se pode representar um risco de retrocesso nos avanços que nós já tivemos com o uso de programas computacionais para o gerenciamento de dados em pesquisa no Brasil, não somente o REDCap, né? O segundo ponto que eu queria perguntar é qual a magnitude do problema que a LGPD vai trazer aos hospitais para que eles se adaptem em termos de estrutura de informações para não incorrerem em problemas legais. E o terceiro, que eu acho que é um fato que está todo dia nos atormentando aí nos telejornais, né, é o cenário da insegurança jurídica do país, né, onde o judiciário acaba reinterpretando leis e muitas vezes colocando vieses, como a gente vê na Justiça do Trabalho, que tem um viés com o empregador, assim por diante, né? Se você vê ou antevê algum problema do tipo começar a se tornar um negócio para a advocacia, como a gente já teve num certo tempo aqueles advogados de porta do hospital, né? O que você acha, Natasha? Oi, professor. Eu acho que começando ali da consideração inicial do senhor, que o senhor fala aí de outros princípios, de outras normas aí da pesquisa que já nos norteavam, já eram bastante rígidas, assim, então, para a gente ter uma ideia aqui, puxando um pouquinho a sardinha aqui para a inovação, que é bem do lugar onde eu falo, quando a gente, isso é um tema para um outro webinar, mas quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial, que ninguém ainda sabe exatamente como regular e algo tão específico, por exemplo, a primeira coisa que a gente busca, ou primeiros princípios que a gente busca, são princípios da bioética, né? Então, é algo tão caro e já tão estudado, tão falado, foi tão debruçado sobre isso, que é já um primeiro lugar para onde a gente olha quando a gente vai falar sobre inteligência artificial. Quando o senhor fala, aí o senhor colocou ali os 3 pontos, aí, por exemplo, o primeiro do desconhecimento da LGPD, eu não diria que seria um retrocesso, professor, principalmente, eu sempre falo de uma forma um pouco mais, só um pouco, não muito, um pouco mais tranquila dentro de um ambiente de saúde, justamente porque as normas que a gente já tem dentro do nosso segmento já são bem rígidas. Então, vai dos princípios da bioética, códigos de ética profissionais, questões de segurança da informação dentro do nosso ambiente de saúde já é algo muito forte. Então, quando a gente fala sobre os desconhecimentos da LGPD, para mim é muito claro que a LGPD não trouxe grandes novidades, ela vai trazendo sempre aquela camada a mais de proteção. Então, claro que, como eu falei, é uma lei muito recente, 2020, então ainda as pessoas ainda tremem muito na base quando falam sobre isso, tem esse certo receio dessa barragem mesmo, falar, mas a partir de agora eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, e eu acho que é só uma questão de entendimento, assim, de assentar o conhecimento. Então, vou falar de uma prática nossa aqui, da minha prática profissional aqui dentro do Inova HC, às vezes tem
um certo costume de ser feito de uma forma, uma pesquisa dentro da instituição. Então, tem até uma pergunta aqui no chat que me lembram coisas que podem acontecer em instituições de saúde grandes como a nossa. Então, alguém pegou uma senha, alguém utilizou ali, utilizou acolá, usou um banco de dados colheu para uma finalidade, mas falou, mas ele é paciente da minha clínica, eu já faço isso há bastante tempo, então não tem problema eu fazer diferentes tipos de pesquisa, e aí a gente vai falar, não pode, mas aí não é LGPD que falava que não pode, já é o código já é o código de ética médica, ou já é as normas aí do Conselho Nacional de Saúde, então assim, eu não causa um grande impacto para o nosso setor. É dessa forma que eu vejo. Obviamente, a LGPD vai trazer aí depois também já na outra questionamento sobre a segurança jurídica, a LGPD vai trazer outros desdobramentos que a gente não estava acostumado. Por exemplo, de que a instituição vai poder ser penalizada numa eventual no tratamento irregular, tal. Isso a gente não tinha ainda, né? A gente tinha sanções administrativas para o profissional, algo do gênero, mas a gente ainda não tinha de uma forma assim tão estruturada e tão complexa, é um valor alto de previsão de multa e tudo mais. Mas, professor, eu não consigo te dimensionar ainda exatamente como o senhor falou. As coisas estão começando a engatinhar, a gente começa a ter umas primeiras decisões que vão falar algo a respeito sobre LGPD, não é necessariamente em saúde ou necessariamente em questões bancárias. Então, assim, tá todo mundo muito alerta. Como você falou, tem muita gente falando sobre isso. Então, eu fiz meu mestrado em saúde pública e aí a gente tinha aquele viés de judicialização da saúde, né? Como o senhor falou, tem os advogados aí da porta de hospital. Então, a gente ainda está se acostumando ainda com isso, muitas pessoas falando, e aí muitos questionamentos ainda, muitas dúvidas, professor. Acho que, acima de tudo, a gente tem muitas dúvidas de como isso vai ser visto lá na frente, como é que a NPD vai regular, como o judiciário vai ver. Então, agora é o que a própria lei fala, o que a Kátia falou e que eu também falo, é de que agora a gente precisa ter as medidas mínimas, né? Então, questões de segurança, tecnológicas e administrativas, aquilo que a gente puder fazer agora, a gente precisa fazer, né? E não esperar ali o que vai dar lá na frente. Então, vamos aplicando ali o que a gente puder, de usar um software, usar uma medida administrativa. A gente aguarda muito também as grandes instituições de saúde se colocarem sobre isso, então trazerem normas, trazerem regulamentos internos que também são importantes, do que ela considera, o que ela acha que é seguro ou não. Então, professor, assim, é mais uma espera e uma expectativa do que vai acontecer do que realmente ainda resultados. Ok, muito obrigado. E, Kátia, pensando no que dentro de um hospital, né, cada pesquisador vai desenvolvendo, ou sozinho, ou com o auxílio de vocês, do Consórcio REDCap Brasil, seus bancos de dados, quem deve, dentro de um hospital, dentro da estrutura do hospital, né, quem deve ser o responsável por verificar que os bancos de dados estão em concordância com a LGPD, na sua opinião? Quem deveria fazer isso? Bom, usando como exemplo o cenário de fora, que nós temos colegas que sempre cuidaram da adequação dos projetos à RIPA, agora a GDPR, por exemplo, é o administrador, né? Então, administradores, é o momento de vocês voltarem para os seus serviços, pedirem uma melhoria salarial, falar agora eu vou ter que ter um papel aí importante para assegurar que o REDCap está adequado à LGPD. Então, lá fora é isso, né? Lá fora, na verdade, os pesquisadores não têm a liberdade que tem aqui no Brasil, em especial o cenário HC, tá? Para vocês terem ideia, tem instituições que não deixam os pesquisadores usarem a função de direitos de usuários. Eles não podem atribuir papéis aos usuários. Quem atribui o perfil de hierarquia de acesso aos dados é a equipe de administradores do REDCap, mediante a documentação de aprovação do projeto.
Então, qual é o papel de cada um, qual é a finalidade desse estudo, como que cada um vai contribuir, e aí eles compõem, por exemplo, a Duke University, que é o pessoal que eu tive bastante contato, eles já têm uma matriz de acordo com o papel de cada colaborador dentro da pesquisa. E dificilmente eles deixam, né, logicamente que vai ter também as exceções, que o pesquisador manipule, por exemplo, os rights. Quando pede para mover um projeto para produção, isso passa pelo crivo de fato de um administrador, que vai checar se os dados pessoais e sensíveis foram marcados, como que foi configurado algumas funções específicas aí do REDCap. Em relação ao REDCap, nós ficamos bem tranquilos quando fomos preparar esse material, de ver que já está a comunidade europeia aí organizando, né, fóruns, debates junto com o REDCap, para adequação rápida, né, do REDCap à GDPR, porque ela é uma camada superior à RIPA, né? Acredito que vocês já devem ter percebido isso aí ao longo da apresentação e do próprio estudo aí que talvez vocês estejam fazendo sobre a lei. Você já deu uma pincelada aí naquilo que seria a outra pergunta que eu ia fazer para você, Kátia. Porque como o banco de dados do REDCap foi desenvolvido, toda a estrutura nos Estados Unidos, e a gente sabe que utilizou os conceitos da RIPA para construir a estrutura dele, você acredita que, sendo a lei europeia e a brasileira um pouco mais geral, não tão voltada à saúde, no caso da utilização para o Brasil e para a Europa, já foram feitas as modificações e todos os arranjos necessários para que a gente utilize a ferramenta com tranquilidade? Eu acredito que o REDCap cumpre as premissas, sim, da RIPA, cumpre do FDA, como eu coloquei, do FISMA, das principais normatizações. Não que ele cumpre. O profissional que vai usá-lo precisa conhecer para usar as funcionalidades adequadas, né? Então, a adequação, ela tem que ser feita por nós, pelos usuários, mas também tem o papel do administrador. É muito sério a questão da instalação e da governança. Isto é fundamental, esta é a primeira etapa, a infraestrutura que a sua instituição tem. Então, hoje nós temos visto iniciativas, às vezes de centros pequenos, que estão, né, adquirindo a licença do REDCap. Se você ainda está numa etapa inicial, se prepare para já deixar tudo muito bem estabelecido, documentado, porque a primeira etapa é a infraestrutura, e sabemos que algumas instituições, por restrição mesmo financeira e de recursos humanos, essa infraestrutura ela não está adequada, né? Então, o primeiro ponto é este. O segundo ponto é definir práticas de uso. Por exemplo, tá, pessoal, existem serviços lá fora que só deixam criar projetos pesquisadores que fizeram um treinamento X. Barretos, por exemplo, não sei se tem alguém aqui conosco de Barretos nesse momento, eles colocaram um mini curso de LGPD. Tem que fazer esse mini curso de LGPD para ganhar a conta de acesso ao REDCap. É uma forma de garantir que pelo menos quem vai usar vai saber o que está fazendo, né? Vai errar menos, né? Vamos mitigar riscos. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que o REDCap, ele atende às premissas, mas o que também eu penso? Os Estados Unidos, a RIPA, ela é para a área da saúde, né? Eles já começaram também, a doutora Natasha me corrija, mas eles já começaram também uma movimentação de ter uma lei geral de proteção de dados do cidadão, porque lá deve ser segmentado por setores da economia. Então, a RIPA é para a saúde, eles devem ter para outras áreas. E agora eles também estão nesse mesmo movimento que a Europa iniciou, porque até para troca de dados, né, de um país com o outro, isso é importante, que o mundo agora se organize para isso. Então, eu acredito que a comunidade vai avançar mais. Uma estratégia já foi essa página específica do REDCap para privacidade. O REDCap te permite realmente trabalhar com os dados com segurança, desidentificar. Logicamente que a anonimização ela também é possível, mas não na esfera interna do REDCap, ela poderia ser anonimizada já por princípio, não coletar nada de identificação do paciente, mas se é possível,
na hora da exportação, na hora de trabalhar com software externo, ela tem que ser anonimizada, né? Não faz sentido mandar para o analista uma base com informações que permitam ele conectar a um participante. Perfeito. Bom, deixa eu pedir para a Jéssica e para a Márcia que elas façam alguma intervenção e também já enderece as perguntas aí do chat, né, para que a gente possa responder questões mais específicas, né, Márcia e Jéssica? A Jéssica está com o microfone fechado. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Doutora Natasha, eu sei que a senhora já respondeu um pouquinho, né, na pergunta do doutor Roberto, mas só para que os nossos ouvintes, né, lá do YouTube, eles possam entender qual foi a pergunta que foi feita aqui no chat, que foi respondida, né? Então, foi da Alessandra Quindim que ela fala: eu faço parte de um grupo de pesquisa de uma instituição X e trabalho na instituição Y. A instituição de pesquisa X pode acessar dados da instituição Y com a minha senha particular, sendo que a instituição X trabalha com pesquisa de forma séria e tem os termos de consentimento esclarecido para todos os projetos? Márcia e Alessandra que mandou. Aí a gente já tem um problema na saída, que é acesso a dados com a senha particular, né? A Kátia até falou um pouco disso na apresentação dela. Tá aí já uma irregularidade para começar, né? Entendo que pode ser uma instituição séria, pode ter esse consentimento para o tratamento de dado, mas o paciente, por exemplo, o sujeito de pesquisa, ele não sabe exatamente, ele cedeu talvez o dado dele para fazer pesquisa, né, para a pesquisa específica, mas ele não precisa saber essa questão operacional. Isso aí são normas de governança que estão sendo, com certeza, estão sendo infringidas aí. A pergunta é: se está acessando pelo seu e-mail pessoal, quer dizer que talvez que essa instituição não sabe exatamente que esses dados estão sendo colhidos, né, ou como eles estão sendo colhidos. Essas instituições aí estão sabendo uma da pesquisa e o outro do que está fazendo. Achei que a gente precisa rever, para começar, a forma de acesso a esse dado. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizá-las, Natasha e Kátia, pela aula. Realmente, esse webinar eu aprendi muito. O Cleiton Zanardo nos fez uma pergunta sobre a finalidade dos dados. Considerando a resolução 466 de 2012, para todo dado é necessário o consentimento do participante de pesquisa. No entanto, a resolução abre margem para o pesquisador argumentar com o CEP e pedir a solicitação da isenção do termo de consentimento. E o CEP pode autorizar ou não a isenção desse termo. Com a LGPD, o CEP ainda pode deliberar sobre a isenção do consentimento? Essa pergunta, assim, é bem interessante, porque a gente aqui dentro ainda do núcleo de inovação, como a gente fala de pesquisa em saúde, dados sensíveis, a LGPD se aplica e eu poderia pedir o termo de consentimento da LGPD, como eu falei, pode precisar também do TCLE. Como a gente ainda não tem isso de uma forma muito clara, muito regulamentada pela própria CONEP, de como ela vê isso, a gente ainda, né, dentro do Hospital das Clínicas, a gente ainda tem nos apoiado e no termo de consentimento do CEP. Então, a partir do momento que o CEP fala que não precisa do termo de consentimento, que não precisa do TSLE para fazer a pesquisa, e a gente né, identifica que aquele dado foi colhido nos termos da LGPD, está sendo armazenado nos termos da LGPD, a gente tem nos apoiado na decisão do CEP, mas a gente ainda aguarda alguma informação mais específica do CONEP, de como eles vão verificar isso, enfim, como eles vão ver isso, principalmente porque aquela questão de que termo genérico não pode. Então, quando o paciente entrar no HC, um termo de consentimento lá do uso dos dados dele para fazer saúde, mais o termo de consentimento para o uso de
algum procedimento, colocar tudo isso num documento só, também não poderia. Então, a gente ainda também está na famosa espera da frase que eu tenho falado tanto hoje, esperando a NPD nos ajudar junto com a Conep. Não sei se a Kátia tem alguma experiência a mais também para falar sobre isso. Eu acredito que é justamente isso. Não sei se conosco na sala hoje tem algum dos representantes da Conep que estão mais próximos a nós, estão fazendo o curso, mas o que elas tinham nos informado é que a Conep já começou uma frente de trabalho, um grupo de trabalho. Em breve nós teremos provavelmente uma carta circular com sugestões de algumas adequações que os CEPs terão que fazer. Mas, de antemão, o que nos foi passado numa reunião que nós tivemos com eles é de que eles estão tranquilos, aquilo que já foi a fala aqui, de que o CEP já trabalha, né, com a regulamentação adequada da pesquisa, termo de consentimento, que a LGPD ela veio trazer uma camada a mais e não mudar tudo que nós fazemos, né? Então, que eles estão sim se organizando, como diversos outros segmentos da economia. Agora estão montando seus grupos de tarefa, né, para definir o que mudam para eles e começarem a gerar documentações específicas. Então, acredito que ainda estamos no tempo de espera e ver o que vem aí pela frente, na torcida de que as pessoas realmente utilizem o bom senso, porque nós estamos numa fase de falar de open science, né, de compartilhamento de dados, de inovação, de tecnologia. Então, também não podemos impedir que esse processo avance. Temos que usar os recursos para tornar ele mais seguro e não para atrasá-lo, né? Tá bom? Eu posso fornecer o formulário da pesquisa para coleta de dados somente através de um link enviado por e-mail, ou eu poderia deixar esse link em um site, por exemplo? Assim, todos que tiverem acesso a esse link poderiam acessar o formulário e fazer o preenchimento. Isso infringiria a LGPD? Desde que você cumpra as normas de um termo de consentimento, né, que já citei para pesquisa, eu não vejo problema disso estar armazenado de uma forma eletrônica. Não sei exatamente o que é deixar um link em um site, talvez se um site é uma plataforma, aí um banco de dados e tudo mais, mas assim, em termos genéricos, aí, mais ou menos pelo que eu entendi, não veria problema, mas vamos tentar entender um pouco mais para não te dizer sim ou não e de repente você ficar aí desamparada na sua decisão. Eu acredito que ela está falando uma função do REDCap que nós temos, que você gera um link quando você prepara um questionário que nós chamamos de survey. Este link nós podemos enviar por e-mail ou deixar num site do estudo, mandar por WhatsApp, colocar em redes sociais. Seria isso, Paloma? Se for isso, eu compartilho da mesma opinião da doutora Natasha. Desde que você deixe claro para o participante de que ele está preenchendo algo que ele concorda. Então, eu fui até pesquisar um pouquinho como que os europeus estão fazendo com isto, né? Então, eles falam que quando a survey é o primeiro formulário da tua pesquisa, tem que deixar, não pode ter nenhum campo pré-preenchido, porque tem que ser realmente uma ação ativa do ser humano. Ele que de fato está colocando tudo, né? Então ele coloca o nome dele, ele consente, ele leu, porque no REDCap nós temos algumas funções para autopopular campos. E aí eles deixam claro de que você não pode, tem que ser totalmente um processo ativo do outro lado, para realmente você ter a documentação de que ele preencheu. E como no REDCap nós temos como resgatar os logs, você vai ter isso vai ter como mostrar que foi aquela pessoa que preencheu os campos, que consentiu, que mudou de tela. A mudança de tela não pode ser automática, tem que realmente ter o botão próxima à página, porque aí precisou de uma interação humana, ele entendeu que ele está mudando de página, e não tudo muito automático, porque aí você está tirando realmente a interação e o poder de decisão do participante. Bom, pessoal, nós já ultrapassamos em 5 minutos os 20 minutos de discussão que eram previstos, né? A minha sugestão é de que, como as outras perguntas são muito específicas e técnicas,
que elas sejam respondidas do chat ou diretamente para quem fez o questionamento. Vocês concordam com isso? Ou prefere continuar e... Professor, eu acho que a gente respondeu todas, porque os comentários que vieram depois são complementações das perguntas, das próprias perguntas, enfim, enquanto a gente falava. Eu acho que do chat a gente respondeu todas, né, meninas? E uma dúvida só do mobile app, né, de coletar os dados, realmente não pode usar o dispositivo pessoal, né, isso nós já reforçamos há algum tempo, né, porque imagine você usar um dispositivo pessoal teu, tem uma série de outros aplicativos e junto ter dados de participantes da pesquisa, né. Então aí que eu acho que, no caso, seria sem usar o mobile app, você está querendo dizer usar o seu dispositivo pessoal para fazer uma coleta online? Você vai usar o seu dispositivo pessoal e logar? Seria isso, Catarina? Online? Aí não tem problema, porque não fica armazenado nada no seu dispositivo. Você está usando um navegador da web, logando, né? Aí não tem problema. Mas é importante que o pesquisador, logicamente vocês vão falar, Kátia, da onde vai sair recurso para isso? Mas que vocês tenham, sim, o dispositivo para pesquisa, né? Tem que realmente, a gente vai ter que fazer conseguir um suporte aí de governo e tudo mais para poder digitalizar a pesquisa. Fiquem à vontade, tá? Quem está aqui conosco, que porventura achou que algum que precisa de alguma complementação, alguma pergunta que ainda não foi possível colocar, de nos escrever, tá bom? Então podem nos escrever, nós teremos o maior prazer em responder a vocês. A Jéssica já está pondo aí o nosso... E eu acho que o fórum de dúvidas também do ReadyCap pode ser um caminho bem bacana, porque aí já fica aberto para todos, tá? Se puderem usar lá também é bem legal, fórum de dúvidas. Esse material fica gravado, nós vamos colocar no YouTube. Acredito que rapidamente vai estar disponível para todos. Aproveitem já que vocês estão conosco, acessem o nosso canal, se inscrevam nele, né? Já deixa um like lá para o que já temos disponível, tá bom? E se gostaram, passem para os amigos. Se não gostaram, passem para os inimigos, né? E dessa forma a gente vai divulgando cada vez mais aí o consórcio ReadyCap Brasil, tá bom? Bom, pessoal, vou agradecer a participação de todos aqueles que entraram no webinar. Espero que tenham gostado. Agradecer imensamente a doutora Natasha pela contribuição fantástica ao consórcio ReadyCap, às pessoas que gostam do ReadyCap, que usam o ReadyCap. Muito obrigado e esperamos poder contar novamente com a sua presença, então, Natasha. Obrigada, Márcia. Obrigada a você, gente. Obrigada pelo convite aí. Até a próxima. Aguardo para a gente conversar mais sobre. Obrigado, Márcia. Muito obrigada. Obrigada, professor. Parabéns, doutora Kátia, doutora Natasha. Excelentes apresentações. Foi um prazer poder aprender tanto hoje. Obrigada, pessoal. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada. Mais uma vez foi um prazer estar com vocês. Doutora Natasha, doutora Kátia, muito obrigada pelas aulas. Eu acredito que sanou a dúvida de muitos pesquisadores hoje. Foi muito bom. Obrigado, Kátia, e parabéns pelas apresentações. Eu vou me despedindo aqui, deixo a Kátia para fechar o webinar. Muito obrigado pelo convite, foi um imenso prazer participar da sessão e poder moderar essa discussão. Apenas só tenho a agradecer, Jéssica, Márcia, doutora Natasha, professor Roberto e todos que estiveram conosco. Muito obrigada, um excelente final aí de dia para vocês e nos encontramos nas nossas programações. Um abraço, se cuidem.